Oi gente, eu sou Raquel Camargo, esse aqui do meu lado é o Chester. Por que eu estou trazendo esse ser humano, que além de ser o meu mozão, ele tem várias histórias interessantes para contar. Especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre isso aqui. Vocês lembram dessa revista CD-ROM Mania? Vai lá para 1997, o que estava acontecendo? Britney Spears estava bombando, sei lá, o que mais. Mas o fato era que muito provavelmente na sua cidade, nas bancas, tinha essa revistinha. E esse ser humaninho aqui era o editor disso aqui. E por isso que a gente vai bater um papo hoje. Quando eu comprava essas revistas, eu nunca tinha parado pra pensar assim, quem faz isso? E aí a vida nos leva para uns lugares muito loucos, né? E a vida me levou a ter um boy magia, que era um dos caras que fazia isso aqui. E eu não posso deixar de contar isso para as pessoas, porque é muito legal, é muito legal. Me conta como é que foi a história, como é que começou a história dessa revista. E, primeiro, né, se apresentando. Oi, então, meu nome é Carlos, muitas pessoas me conhecem como Chester. Eu trabalho com desenvolvimento de software, tudo ligado a software, é muitas das paixões que eu tenho. E o que acontece? Nessa época, como a Raquel colocou, a gente tinha esses computadores com CD-ROM, com os chamados kits multimídia, e eu tinha uma empresa que fazia software para esse tipo de computador, né? Porque não tinha muita coisa produzida no Brasil, né? E os principais produtores de conteúdo na época, isso é uma época pré-internet, então pré-internet pública e popular, os principais produtores eram editoras. Então a gente tinha muito contato com editoras, isso levou a gente a produzir alguns dos CDs que iam nessas revistas, né? Para algumas revistas, em particular a gente produziu durante muito tempo para a revista do CD-ROM, que era um dos líderes de mercado na época, e eventualmente a gente sentiu que a gente tinha uma relação muito boa com as revistas todas, mas que faltava uma revista que ao mesmo tempo fosse acessível, mas tivesse um visual mais profissional, tivesse misturasse o melhor das revistas que eu cresci lendo, as revistas de programação, né, a Microsistemas, a Byte, PC Magazine, com essa acessibilidade que essas revistas que vinham com CD para você já sair brincando, né, ao invés de ter que digitar o programa como na minha época usar. E a gente conseguiu falar com o pessoal da Editora Globo, que na época estava querendo entrar nesse mercado, e eles toparam fazer uma coisa que não era muito comum na época, foi terceirizar totalmente a produção. A gente produziu a revista inteira, o CD inteiro, eles cuidavam da monstruosa operação de imprimir e distribuir, né? E a gente trabalhou durante 6 edições nessa Ela era distribuída no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Na época eu aprendi muita coisa. Eu achava que eu sabia alguma coisa sobre revistas, porque eu comprava muitas revistas, né? Entre revistas de informática, revistas de quadrinhos, revistas semanais. Mas a gente aprende coisas do mercado, né? Por exemplo, uma revista que tem distribuição nacional, ela, não sei que seja uma Veja, uma revista que tem data para chegar na banca, ela chega em épocas diferentes, em lugares diferentes do Brasil. Então, às vezes, sei lá, São Paulo, Rio, estavam na edição número 3 da revista, a edição número 1 estava chegando em outros lugares. Né? E por quê? Porque eles, por questão logística mesmo, né? Eles distribuíam aí muita coisa é consignação na banca, né? Eu também não sabia, não fazia a menor ideia do que era consignação, né? De você deixar a revista com a pessoa da banca, para a pessoa da banca vender. Se ela vender, ela ganha dinheiro. Se ela não vender, ela não tem um prejuízo, né? Porque a pessoa da banca não tem capital de giro para, né? E aqui tá falando, Carlos Duarte Chester, editor. O que o editor fazia aí? Então, no caso, primeira coisa, apesar da revista ser o meio, né, o que a gente comprava, a maior parte das pessoas estava interessada nos programas do CD e a revista ensinava você a usar eles. Então a primeira coisa era selecionar os programas que iam, né, nos CDs. A gente tinha as mais diversas fontes, que iam desde revistas importadas à internet, que a gente estava muito empolgado com a internet na época, BBS, por onde tivesse que a gente conseguisse versões de demonstração ou versões free de programas que pudessem ser redistribuídos. A gente sempre tomou muito cuidado com o direito autoral e tudo mais. E então a primeira coisa era selecionar esses programas. Bom, selecionamos, né, categorizamos eles. Tinha uma equipe, né, os amigos meus, muitas, de profissionais da área, há programadores que
faziam as análises e as instruções. Então o editor passava isso para uma linguagem comum, né? Cada pessoa tinha um jeito de escrever, mas a gente queria fazer uma coisa que fosse mais perto do manual, né? Que você conseguisse rapidamente, ninguém vai ler a revista de capa a capa, sei lá, eu lia, né? Mas que você pudesse olhar e rapidamente aprender a usar um programa, que você não conseguisse usar. Então a gente fazia isso. Isso era tipo 2/3 do meu mês. E aí eu ficava uns 10 dias numa empresa que era um dos meus sócios, que fazia editoração disso. E aí o editor tinha que estar lá ajudando a compor, né? Às vezes, um texto não cabe aqui. Aí você como editor ia lá e cortava, né? Aquela função que todo mundo sempre odeia, né? Mas cortava. Metade dos textos que eu cortava eram meus mesmo, né? Alguns outros eram autorais. Na época você já era matemático? Na época não. Na época, curiosamente, eu estava estudando filosofia. Eu trabalhava... Eu sempre fui uma pessoa de exatas, mas eu achava que me faltava um pouco dessa formação de humanas, né? Eu considerei muito psicologia, mas acabou surgindo a filosofia, né? Consegui uma bolsa na São Judas e eu cursei 2 anos de 3, não me formei, mas aí quando eu comecei a flertar um pouco mais com essas áreas. Assim, eu sou formada em jornalismo. Como é que era pra você que não tinha estudado jornalismo estar nesse papel de diretor de redação e editor? Pois é, eu vi tanta gente que não estudou computação, inclusive eu na época, trabalhando na área de informática. Eu acho que por não saber, talvez por não entender o universo que é a formação acadêmica, né? Acho que aquela coisa, por não saber o que não podia ser feito, eu fui lá e fiz. Tanto que, na verdade, oficialmente existia um editor responsável, que era uma pessoa, né, que era sindicalizada, registrada e tudo mais, né, que, na verdade, né, dava o parecer final ali. Então, eu era um editor mais operacional. Técnico, assim, né? Entendi. Mas, no final, eu acabava fazendo tudo, porque o que a Globo queria com esse processo era terceirizar. Uhum. Né? Então, a gente entregava para eles o arquivo fechado da revista para a gráfica. A gente entregava a matriz do CD pra ir pra prensa. Você ficava na rua, assim, olhando o povo na banca, tipo, vendo se alguém ia comprar sua revista? Olha, eu não cheguei a acompanhar o povo na banca. Eu ia bastante na banca, né? Eu era uma pessoa que gostava muito de revista na época. Ainda gosto do conteúdo da revista, né? Que se transformou. Mas eu gostava muito de... a gente recebia ela, né? Da própria editora, uns dias antes dela ir pra banca. E aí eu ia lá mostrar em casa. Tipo, aqui meu nome impresso. Né? Isso é uma coisa que hoje é mais difícil, né? Uhum. Ou não, né? É mais fácil porque qualquer um imprime. Sim, mas Mas com né, a suposta credibilidade que um veículo de distribuição nacional traz, né? É realmente um negócio muito grande. E assim, dos bastidores, conta uma história aí de alguma dificuldade, algum aprendizado, vocês erraram porque estava no início, o que você pode contar? Nossa, é tanta coisa, assim, por exemplo, a revista ela tinha um projeto gráfico muito bacana, né? As capas eram todas diferentes, mas as seções, elas eram organizadas por cor, assim, você rapidamente conseguia achar o que você queria, era muito bonito. O Milton Rodrigues Alves, o Milton, o cara que criou esse projeto, quando ele passou o projeto pro pessoal da edição, teve alguma falha de comunicação que a ideia dele era que elas mudassem as cores o tempo todo, né? Para que cada capa tivesse uma identidade. Só que em algum momento a gente perdeu essa informação, então se você pegar a número 1 e a número 2, a gente não trocou as cores. De longe elas parecem idênticas, né? Embora sejam revistas diferentes. Isso prejudicou um pouco a venda da número 2. Né? A pessoa achava que era a mesma, já tenho essa. E isso era difícil de ver, porque hoje a gente de web fala, é complicado testar audiência. Gente, vocês não sabem como era complicado saber se uma revista vendia. Por exemplo, coisa que eu aprendi na época. Você só sabia se a revista vendeu mesmo, o número de venda da número 1, quando a número 3 estava na banca. Essa era a época que, por causa dessa distribuição nacional, por causa desse tempo todo, essa contabilidade demorava um tempo para chegar para você. Por isso que tanta revista ia até o número 3. Porque, geralmente, você produziu as 3 primeiras antes de você saber se a primeira vendeu ou não. Entendi. Então, eu lembro que a Abril adorava fazer, eu gostava muito de quadrinhos na época, a série em quadrinhos em 3 edições. Por que tinha esse número mágico de 3 edições? Porque eles sabiam que, assim, que se eles programassem para terminar no 3 e a coisa fosse ruim, ninguém ia ficar chateado. A nossa seguiu. Seguiu até a 6, na verdade. Na verdade, o que aconteceu? A gente teve um pico de vendas no começo, essa queda da número 2, teve essa questão.
E a gente estabilizou num número que ele estava ok, né? A revista se pagava e tal, ela não tinha, a publicidade que tinha quase toda era interna da Globo, mas eles planejavam expandir em termos de publicidade, mas aqui eles precisam vender de forma mais profissional. E você, como editor na época, assim, você tinha uma clareza do público-alvo? Porque, tipo, hoje em dia, tudo que você vai criar de conteúdo, a gente pensa em persona, em detalhar para quem que é essa revista, esse conteúdo. Nessa época, você tinha isso, persona, ou era um público-alvo genérico? Como é que era? Eu acho que, novamente, né, minha experiência com software estava ajudando nesse sentido, né, no sentido de que naquela época eu já tinha feito software para contador, para governo, agora estava fazendo software para famílias, né? Então a gente não tinha essa terminologia toda de pensar em personas, de pensar em atores, de pensar em flows e tal, mas a gente já sabia, eu já tinha aprendido a duras penas a não fazer software para mim, que é o erro de todo iniciante. Não, eu vou fazer o software que eu sempre quis ver, a não ser que você esteja fazendo software para outros desenvolvedores, que curiosamente é o que eu faço hoje, eu trabalho no GitHub, sim, é a receita para o fracasso. Então, tinha, mas como quase todo o resto, não com o profissionalismo talvez que eu poderia ter, com a formalidade que eu poderia ter. Que doido. E como é que terminou então esse projeto? Pois é, então, como eu falei, né, lá pelo número 4, 5, a gente estava vendo o número se estabilizar e chegou num sweet spot, que era um ponto que a gente podia continuar, né? Mas assim, não era um que a gente queria continuar, né? Porque era um custo estável ali. E na época, como eu falei, eu tinha uma empresa que ela desenvolvia software multimídia, né? O meu outro sócio majoritário, nós tínhamos duas visões. Nenhum de nós entrou no mercado de multimídia. Eu queria fazer software produto, né? Eu queria ver produto, né, na mão das pessoas. Ele era uma pessoa que gostava muito de educação, ele queria fazer software educacional. E aí a gente começou a ver que, assim, o CD-ROM mesmo, a mídia estava começando a chegar no que eu na época enxergava que era o fim, né? E eu estava sentindo que a internet era a próxima onda. Então eu queria pular para essa próxima onda de internet, né? O meu sócio estava querendo aproveitar a nossa maturidade no setor de CD-ROM para investir em linhas educacionais, que era uma outra coisa que a gente fazia também, né? No fundo, isso aqui era uma revista educacional, né? Edutainment, né? E aí a gente começou a ter essas decisões diferentes. Na época, então, a gente resolveu dissolver a empresa e aí a gente comunicou para a Globo que não ia ter como a gente continuar, né? Então a gente encerrou em 6 edições aí, mas foram 6 edições muito divertidas. E a Globo continuou fazendo esse projeto com outra empresa? Não, porque esse era o problema. Como eles não queriam investir em ter nada, eles não tinham nenhuma inteligência ali dentro e tal. E o nosso contrato era mesmo experimental. Antes dela, tiveram várias revistas de eletrônica, depois de hobby, né? Inclusive uma das primeiras revistas que teve foi a Microsistemas, e eu escrevi para Microsistemas quando eu tinha, sei lá, 16 anos. Olha aqui o preço, como é que é? Não é nem real. Tava em cruzeiros. Quantos cruzeiros? Cruzeiros, 1.500 cruzeiros. Isso aqui é alguma coisa entre Sarney e... Ai, que legal. E Collor, sei lá. Ah, que louco. Olha, vamos ver uma notícia aqui. O traçador de diretórios. Meu Deus, é muito técnico, não estou pronta para comentar. Então, mas é louco porque essas eram as revistas que eu li, assim, onde você tinha um textozinho e um monte de código para você digitar. As revistas com CD-ROM, elas proporcionaram a ideia de você não ter mais que digitar esse monte de código, né? Inclusive no Brasil não teve essa fase, mas lá fora, antes da revista com CD-ROM, tinha a revista com fita cassete, com disquete. Prensar um CD em volume é muito mais barato do que fazer uma fita cassete ou um disquete. Sensacional, parabéns. Obrigado. Bom, obrigada por bater esse papo comigo e abrir para tanta gente essa história, que é muito interessante mesmo a gente ver, né, como é que foi a evolução disso aqui. Isso aqui impactou muita gente, com certeza muita gente teve acesso a informações e tudo mais. Então, obrigada por assistir, não esquece de curtir aqui, se compartilhar no Twitter, marca o Chester, que é @ChesterBR. Aliás, o e-mail que está na revista é o meu e-mail até hoje, né? Isso é bizarro. Então é isso, obrigada e até mais.